Do Senhor, mulher plena, tudo bem? Espero que você esteja cada vez melhor. Queridas, hoje dia 11, vamos ler Provérbios 11:4, que diz o seguinte: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Queridas, nessa manhã eu gostaria de dar um testemunho sobre a minha vida. Eu já pude testemunhar em algumas igrejas que eu dou, levo a palavra, enfim, algumas pessoas mais próximas conhecem esse testemunho, mas eu quero compartilhar com você que ainda não pôde experimentar como Deus é maravilhoso, digno de glórias e louvores. Eu poderia falar sobre um testemunho da vida financeira quando eu experimentei perder 7 clientes num dia e Deus começou a me tratar na minha vida emocional, financeira e profissional. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre buscar estar reto, buscar estar no prumo de Deus. Assim que eu me converti, há uns 10 anos, eu comecei a viver várias experiências com Deus. E uma delas tá na minha lista do nunca jamais eu vou esquecer. Eu havia comprado o carro e vim para Macaé e o carro simplesmente parou. Eu morava em Rio das Ostras nessa época e a minha vizinha de porta é uma querida amiga, Ana Flávia, mecânica de caminhão. E aí o carro simplesmente parou e eu liguei para ela e falei: Ana, meu carro parou, você me ajuda? Aí ela falou assim: tem gasolina nesse carro, Elisa? Eu falei: tem. E era uma fase muito boa, muito próspera, enfim, o carro só vivia com o tanque cheio. E aí ela chegou com um amigo que era mecânico também, mexeram no carro e não tinha nada no carro, absolutamente nada. E aí eu liguei para minha tia, Cineide, lá de Recife, e eu falei: Neide, você tá em casa? Bota seu joelho no chão aí, ora, porque o meu carro literalmente parou. E não funciona, e eu não entendo, porque o carro tá tudo certo. E aí minha tia entrou no mistério na hora e ela falou assim: minha filha, Deus está te dando um livramento de morte. Eu vejo uma estrada muito comprida, com mato do lado do outro, e um caminhão passando por cima do seu carro. E aí, minha tia ainda não havia vindo aqui em Rio das Ostras e nem em Macaé. Ela não tinha visto como era a estrada. E tem um percurso entre Rio das Ostras e Macaé que é exatamente assim. E aí nós oramos, enfim, Ana Flávia e o amigo dela não acreditaram que tinha gasolina no carro porque a minha bomba tinha queimado. E aí eles foram comprar uma gasolina para botar no carro. E aí quando eles voltaram, eu falei assim: Ana, Deus está me dando livramento de morte. Para que vocês possam testemunhar o poder desse Deus, liga o carro antes de botar a gasolina, porque eu só vou passar lá onde eu tenho que passar quando já tiver tudo sido resolvido. E aí ela ligou o carro e o carro funcionou sem explicação. E ele, o amigo dela, né, que era de uma outra religião, enfim, ele olhou muito assustado. Ele falou assim: eu nunca vi isso. Aí eu falei assim: querido, mais tarde eu te conto o testemunho, porque essa história ainda não acabou aqui. Eu tenho certeza que o senhor vai me mostrar. E aí quando eu estava vindo para Macaé, eu vi o acidente. 2 caminhões, como a minha tia tinha dito, e um policial atravessando a rua. E aí eu parei, assim, fui desacelerando o carro e olhando e glorificando a Deus e dizendo o quanto ele era glorioso, o quanto ele era maravilhoso, enfim. E aí cheguei eu em Macaé, contei para as pessoas, obviamente, né, o que tinha acontecido. E a minha líder na época da igreja me ligou e falou: Elis, você tá bem? Aí eu falei assim: tô bem. Rose, você não acredita o que aconteceu? E Deus me deu um livramento de morte, que não sei o quê. E aí ela começou a chorar e glorificar do outro lado.
E naquela noite Deus tinha dado um sonho para ela. E era um velório na igreja. E ela falava assim: Deus, quem é? E ela insistiu muito e acordou e começou a orar, pedindo para Deus revelar. E ela não via quem era. E Deus deu uma visão para ela, que ela se aproximava do caixão e me via no caixão. E Deus falou para ela: o diabo preparou a morte dela hoje. Começa a orar. E aí ela orou e clamou a Deus pela minha vida, enfim. E Deus de manhã passou a noite toda orando pela minha vida. E aí de manhã Deus falou para ela que Ele estava me dando um livramento de morte, porque eu estava no centro da vontade dele. Queridas, eu falo isso muito emocionada, porque naquela noite eu tive a honra de levar a palavra na igreja e eu pude testemunhar para pessoas que não conheciam desse amor, e pessoas se renderam ao Senhor, a um Deus misericordioso e digno de honra, glórias e louvores. Nessa manhã eu queria compartilhar isso com vocês, que não importa a riqueza dessa terra, o que importa é o seu galardão lá no céu, é a sua coroa de glória lá no céu. Então que você possa conhecer e ter mais intimidade, conhecer Deus, e que Ele possa se revelar para você na beleza da santidade dele, assim como Ele se revelou para mim e teve misericórdia de mim. Tenho tantos e tantos testemunhos de experiências com Deus, mas hoje a gente fica por aqui. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, diante da Tua presença, Senhor, é impossível não se emocionar e não se render a Ti. Eu quero Te agradecer, Deus, pela dádiva que eu tenho de Te conhecer na beleza da Tua santidade. Eu quero Te agradecer pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Deus, esse testemunho, essa palavra, que elas possam entender, Senhor, e se renderem a Ti. Porque para onde nós iríamos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então, Senhor, se revela a elas, para que elas também possam Te conhecer e Te adorar e Te amar assim como eu Te amo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Se fez algum sentido para você, curte, compartilha essa palavra, viu? Busque intimidade com o Rei, porque Ele é o leão da tribo de Judá, é aquele que nos protege diante da guerra da vida, viu? Fica com Deus, a paz.